E se eu te contasse que uma família americana inteira ficou frente a frente com uma onça pintada de 150 quilos na Amazônia, e que a única coisa que impediu uma tragédia foi um menino indígena de apenas 12 anos que encarou a fera sem nenhuma arma? Essa história revela como nossos preconceitos sobre força e coragem podem estar completamente errados, e como a sabedoria ancestral pode superar qualquer tecnologia moderna quando o assunto é sobrevivência. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol se punha lentamente sobre a imensidão verde da floresta amazônica. Os últimos raios dourados filtravam-se por entre as copas das árvores gigantes, projetando sombras alongadas no solo úmido. O ar estava carregado de umidade e dos sons característicos do entardecer na selva. O canto dos pássaros retornando aos ninhos, o zumbido incessante dos insetos e, ocasionalmente, o chamado distante de algum animal desconhecido. Era o 5º dia da expedição turística da família Peterson na Amazônia brasileira. Thomas, um executivo de 45 anos de uma grande corporação farmacêutica de Boston, sua esposa Rebecca, professora universitária de biologia, e seus 2 filhos adolescentes, Emma, de 16 anos, e Kyle, de 14, haviam embarcado nesta aventura com a promessa de vivenciar a autêntica experiência amazônica. Agora, com o GPS sem sinal, a bússola quebrada e o guia turístico delirando de febre em um improviso acampamento, aquela promessa de aventura havia se transformado em um pesadelo real. A agência de turismo havia garantido que a trilha era segura, bem mapeada e frequentemente percorrida. Uma experiência selvagem controlada, como dizia o folheto. Nada poderia estar mais distante da verdade. O guia Juan, um homem experiente de 50 anos que conhecia a floresta como a palma de sua mão, havia sido picado por uma aranha venenosa na noite anterior. Em questão de horas, seu estado se deteriorou rapidamente. A febre subiu, delírios começaram. E agora ele jazia inconsciente na pequena barraca montada às pressas. Thomas segurava o mapa encharcado de suor entre as mãos trêmulas. As linhas antes nítidas agora se misturavam em borrões incompreensíveis. Rebecca tentava manter a calma enquanto aplicava compressas de água em Juan, mas seus olhos não conseguiam esconder o terror. Não deveríamos ter nos afastado tanto do percurso original, murmurou Thomas, passando a mão pelos cabelos grisalhos úmidos de suor. Aquela cachoeira não estava no roteiro. Foi Juan quem insistiu, respondeu Rebecca, sem tirar os olhos do guia febril. Disse que era um lugar especial que poucos turistas conheciam. Emma estava sentada sobre um tronco caído, o rosto enterrado no celular inútil, sem sinal. Caio revirava nervosamente a mochila, contando e recontando as barras de proteína e as garrafas de água. Seu estoque para emergências estava chegando ao fim. Quanto tempo até perceberem que estamos desaparecidos? Perguntou Emma, sua voz quebrando ligeiramente no final da frase. O combinado era retornarmos ao alojamento base amanhã à tarde, respondeu Thomas, tentando soar confiante. Se não aparecemos até o anoitecer, enviarão uma equipe de busca. Ninguém disse em voz alta o que todos pensavam. 24 horas poderia ser tempo demais. A noite caiu sobre a floresta como um manto pesado. A escuridão na Amazônia não era como a escuridão urbana a que estavam acostumados. Era absoluta, impenetrável, viva. Os sons aumentaram de volume e variedade. Cada estalo, cada farfalhar de folhas parecia amplificado 100 vezes. Thomas conseguiu acender uma pequena fogueira, mais para conforto psicológico do que para calor ou proteção real. O círculo de luz trêmula apenas acentuava a muralha de escuridão ao redor. Rebecca finalmente saiu da barraca onde Juan descansava. Seu rosto estava pálido, as olheiras profundas. Como ele está?
Perguntou Thomas, já sabendo a resposta. Pior, ela respondeu simplesmente. A perna está muito inchada e a febre não cede. Ele precisa de um hospital e rápido. Emma abraçava os joelhos junto ao peito, os olhos fixos na dança hipnótica das chamas. Kyle havia finalmente parado de revirar as mochilas e agora estava de pé, olhando fixamente para a escuridão além do acampamento. Tem algo lá, disse ele subitamente, sua voz um sussurro tenso. Thomas levantou-se de um salto, agarrando o facão que Juan havia deixado. Onde? Ali! Kyle apontou para um ponto na escuridão. Vi 2 pontos brilhantes, como olhos. Rebecca instintivamente puxou os filhos para mais perto. Thomas ergueu o facão em uma postura defensiva que ele sabia ser patética. Que chance teria contra qualquer predador da floresta? O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante de todos. Os insetos pararam de zumbir. Os pássaros noturnos interromperam seus cantos. A floresta inteira pareceu prender a respiração. E então eles ouviram um rosnado baixo, gutural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Um som primitivo que despertou um medo igualmente primitivo em cada um deles. Mãe! A voz de Emma era quase inaudível. Rebecca abraçou a filha com força. Shh! Fique quieta! Thomas deu um passo à frente, colocando-se entre sua família e a fonte daquele som aterrorizante. Foi quando os olhos apareceram novamente, 2 discos dourados refletindo a luz da fogueira. Altos demais para ser uma cobra, grandes demais para ser um macaco. Só poderia ser onça, sussurrou Thomas, o nome saindo como uma sentença de morte. A fera deu um passo para a frente, saindo parcialmente das sombras. Seu pelo manchado, um mosaico de amarelo dourado e preto, brilhava sob a luz vacilante do fogo. Era uma fêmea adulta, musculosa, com pelo menos 80 quilos de músculos letais. Seus olhos fixos nos humanos transmitiam uma inteligência fria, calculista. A onça deu outro passo à frente, músculos ondulando sob a pele manchada. Um segundo rosnado mais alto e prolongado ecoou pela clareira. Thomas sentiu o facão tremer em sua mão. O que eram 20 centímetros de metal contra garras e dentes feitos para despedaçar carne. A onça agachou-se levemente, a cauda chicoteando o ar, a postura clássica que precede um ataque. Rebecca sufocou um grito. Emma começou a chorar silenciosamente. Kyle ficou paralisado, os olhos arregalados fixos na fera. Thomas sabia que não deveria correr. Isso apenas desencadearia o instinto de perseguição do predador. Mas ficar parado significava ser a primeira vítima. Sua mente corria frenética por opções que não existiam. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um barulho sutil veio da direção oposta, fazendo com que todos, inclusive a onça, virassem a cabeça. Um pequeno vulto emergiu da escuridão, movendo-se com uma graça silenciosa que parecia impossível em meio à vegetação densa. Era uma criança, um menino. À luz do fogo, puderam ver que se tratava de um garoto indígena, não devia ter mais de 12 anos. Seu corpo pequeno e magro estava pintado com padrões geométricos em vermelho e preto. Usava apenas uma tanga simples e carregava nas mãos nada. Nenhuma arma, nenhuma ferramenta, apenas um pequeno colar de dentes de animal pendurado no pescoço. Antes que qualquer um dos Peterson pudesse reagir, o menino passou por eles como se não estivessem ali. Seus pés descalços mal pareciam tocar o chão. Ele caminhou diretamente para a onça, colocando-se entre a fera e a família. "Não!" gritou Rebecca, esticando o braço como se pudesse puxar o garoto para longe do perigo. Mas o menino não demonstrou medo. Ele se posicionou firmemente encarando a onça. O contraste era surreal. Uma criança franzina diante de um dos predadores mais poderosos da América. Davi e Golias na versão amazônica. A onça rosnou novamente mais alto, mostrando presas do tamanho de dedos humanos. O menino permaneceu imóvel.
E então, para espanto dos Peterson, ele começou a emitir sons. Não palavras de qualquer língua que conhecessem, mas uma série de sons guturais, cliques e assobios suaves. A onça parou. Suas orelhas se moveram para frente, focadas no menino. Os olhos dourados piscaram lentamente. O menino deu um passo à frente, depois outro. A onça recuou ligeiramente, ainda rosnando, mas com menos convicção. O garoto continuou com sua estranha comunicação, agora movendo levemente as mãos em gestos fluidos que pareciam uma dança minimalista. Thomas e Rebecca trocaram olhares incrédulos. O que estavam presenciando desafiava toda a lógica. O menino não mostrava nenhum sinal de medo, e a onça, uma predadora apex que poderia despedaçá-lo em segundos, parecia hesitante. Por quase 2 minutos que pareceram uma eternidade, o estranho diálogo continuou. O menino avançava lentamente, a onça recuava, mas sempre mantendo os olhos fixos um no outro. Então, com um último rosnado que soou quase como protesto, a onça se virou e desapareceu na escuridão da floresta. O som de seu corpo poderoso, movendo-se entre a vegetação, foi diminuindo até que a floresta voltou a seu concerto noturno normal. O menino permaneceu parado por alguns instantes, olhando para onde a onça havia desaparecido. Quando finalmente se virou para os Peterson, seu rosto jovem estava sereno, como se acabasse de completar uma tarefa rotineira. Thomas deixou o facão cair no chão. Suas pernas cederam e ele se sentou pesadamente. Rebecca soltou um soluço contido, abraçando os filhos. Emma e Kyle continuavam em estado de choque, olhando para o menino como se ele fosse uma aparição. O garoto indígena se aproximou deles cautelosamente. Seus olhos escuros observavam cada um com curiosidade. Quando falou, sua voz era surpreendentemente melodiosa e, para novo espanto dos americanos, em um inglês simples, mas compreensível. Vocês, perdidos? Rebecca foi a primeira a recuperar a voz. Sim, estamos perdidos. Nosso guia está doente. Ela apontou para a barraca onde Juan repousava. O menino assentiu e caminhou até a barraca. Abaixou-se para olhar Juan, tocou sua testa febril, examinou a perna inchada onde a aranha o havia picado. Seu rosto mostrou preocupação. Muito veneno. Precisa remédio. Rápido. Você pode nos ajudar? Perguntou Thomas, recuperando-se do choque inicial. Pode nos levar a algum lugar seguro? O menino olhou para o céu, onde algumas estrelas conseguiam penetrar o dossel da floresta. Parecia estar calculando algo. Amanhã, quando o sol nascer, levo vocês para minha aldeia. E o que fazemos com a onça? Perguntou Kyle, sua voz ainda trêmula. Ela pode voltar. O menino olhou para a escuridão e depois para Kyle. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Ela não volta. Eu pedi. Ela entendeu. Emma olhou incrédula para o garoto. Você falou com ela? Tipo, literalmente? O menino tocou o colar de dentes em seu pescoço. Meu povo e onça, velhos parentes, muito tempo atrás. Nós entendemos ela. Ela entende nós. Thomas queria perguntar mais, questionar aquela explicação que soava como magia ou superstição primitiva. Mas algo no olhar do menino, uma sabedoria ancestral que parecia deslocada em um rosto tão jovem, o fez engolir suas dúvidas. Qual é o seu nome? Perguntou Rebecca gentilmente. Tainá, respondeu o menino, tocando o próprio peito. Significa estrela na língua do meu povo. Obrigado por nos salvar, Tainá, disse Thomas, estendendo a mão. O menino olhou para ela confuso por um momento, depois sorriu e a apertou imitando o gesto. Vocês devem dormir agora, disse Tainá apontando para o céu. Longo caminho amanhã. Sem mais palavras, o garoto se sentou perto da fogueira, pegou um pequeno punhado de folhas de uma bolsa que carregava amarrada à cintura e as jogou no fogo. Um aroma doce e levemente mentolado se espalhou pelo ar. Para espantar outros animais,
explicou ele, notando o olhar curioso dos Peterson. E para ajudar a dormir sem pesadelos. Naquela noite, apesar de todo o terror vivido e da situação ainda precária, a família Peterson dormiu surpreendentemente bem. Talvez fossem as ervas que Tainá havia queimado ou simplesmente o alívio de não terem sido devorados por uma onça pintada. O menino permaneceu acordado, sentado junto ao fogo, seus olhos atentos vigiando a escuridão ao redor. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu, Tainá já estava de pé, preparando uma infusão de ervas em uma pequena cuia. Ele entrou na barraca e fez Juan beber o líquido amargo, massageando gentilmente sua garganta para ajudá-lo a engolir. Thomas observava, impressionado com a desenvoltura do garoto. Onde você aprendeu isso tudo? Tainá continuou seu trabalho sem olhar para cima. Minha avó ensina. Ela é pajé, como médico, mas também fala com espíritos. Rebeca, que havia acordado com o movimento, aproximou-se. Seu olhar profissional de bióloga avaliava as ervas que o menino usava. Isso vai curar o veneno da aranha? Perguntou ela, cética, mas esperançosa. Não cura, respondeu Tainá francamente, mas acalma a febre, dá força para o corpo lutar. Na aldeia, minha avó tem remédio mais forte. Em poucos minutos, todos estavam acordados. Emma e Kyle olhavam para Tainá com uma mistura de admiração e curiosidade. Para adolescentes criados em Boston, aquele menino parecia saído de um filme de aventura, um personagem impossível em seu mundo de smartphones e shopping centers. Com eficiência surpreendente, Tainá organizou a pequena expedição. Improvisou uma maca com galhos e cipós para carregar Juan. Mostrou a Thomas como amarrar o facão à cintura de forma que não atrapalhasse a caminhada. Indicou quais pertences eram essenciais e quais poderiam ser deixados para trás. Muitos dias vocês andaram na direção errada, explicou ele enquanto caminhavam. Rio está lá, apontou para o oeste. Vocês foram para leste, onde onças têm território. Thomas sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele, um executivo acostumado a tomar decisões de milhões de dólares, havia guiado sua família direto para o perigo por não saber interpretar os sinais mais básicos da floresta. O caminho era difícil. A vegetação densa, o solo irregular, a umidade sufocante, tudo conspirava contra os americanos exaustos. Mas Tainá se movia com a graça natural de quem nasceu ali, abrindo caminho, indicando onde pisar, alertando sobre perigos invisíveis aos olhos inexperientes. Durante a caminhada, Kyle finalmente criou coragem para perguntar o que todos queriam saber. Como você fez aquilo com a onça? Você não estava com medo? Tainá continuou andando, mas virou ligeiramente a cabeça para responder. Medo é bom. Medo diz quando correr, quando ficar, mas não pode deixar medo ser chefe. Ele tocou novamente o colar de dentes. Quando fiz ritual de passagem, vivi sozinho na floresta por 15 dias. Aprendi a falar com animais, ouvir árvores, sentir espíritos da mata. Emma revirou os olhos, seu ceticismo adolescente vencendo momentaneamente o respeito pelo Salvador. Você realmente acredita que conversou com a onça? Tainá parou e olhou diretamente para ela. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma certeza tranquila. Você fala com seu cachorro em casa? Ele entende seu corpo, sua voz, mesmo sem palavras, sim? Emma assentiu hesitante, pensando em Buddy, o labrador da família. Onça é mais inteligente que cachorro. E eu aprendi língua dela. Não esperei ela aprender minha. Thomas interveio, sua curiosidade científica aguçada. Que tipo de comunicação é essa? Você imita sons de onça ou é algo mais simbólico? Tainá sorriu, revelando dentes perfeitamente brancos. É como música. Não só som, também corpo fala, olhos falam, espírito fala. Rebeca estava fascinada. Como bióloga, conhecia estudos sobre comunicação animal, mas o que Tainá descrevia ia além da etologia convencional. Na sua aldeia, todos sabem fazer isso? Não,
Só quem tem dom e faz treinamento. Meu avô sabia. Ensinou meu pai. Meu pai me ensinou. Um dia, ensino meu filho. O grupo continuou caminhando por horas. O sol subia no céu, aumentando o calor e a umidade. Juan oscilava entre consciência e delírio na maca improvisada. Thomas e Kyle se revezavam para carregá-lo, seus músculos protestando sob o peso. Por volta do meio-dia, Tainá ergueu a mão, sinalizando para pararem. Indicou uma pequena clareira ao lado de um riacho cristalino. Descansamos aqui, comemos, bebemos água. Os Peterson desabaram exaustos. Emma massageava os pés cheios de bolhas. Kyle esticava as costas doloridas. Rebecca verificava o estado de Juan, que parecia um pouco melhor após a infusão de Tainá, mas ainda muito fraco. O menino indígena desapareceu brevemente na mata e voltou com frutas frescas e alguns tubérculos que eles não reconheceram. Com habilidade, usou uma pedra afiada para descascar e preparar o alimento. Comam, ofereceu ele. Dá força. Thomas hesitou por um momento, desconfiado dos alimentos desconhecidos. Rebecca, porém, aceitou prontamente, reconhecendo algumas das frutas de seus estudos botânicos. É seguro, Thomas, ela assegurou. Esta é uma variedade de mandioca e estas frutas são parentes do açaí. Enquanto comiam, Tainá observava o riacho com atenção. De repente, mergulhou as mãos na água com um movimento rápido e preciso. Quando as trouxe de volta, segurava um peixe prateado que se debatia. Jantar, anunciou com um sorriso orgulhoso. Kyle estava impressionado. Como você fez isso? A água está tão clara que eu nem vi nenhum peixe ali. Água mente, respondeu Tainá enigmaticamente. Luz dobra. Peixe não está onde parece estar. Thomas reconheceu a explicação como uma descrição intuitiva da refração da luz. Um conceito de física que muitas crianças da idade de Tainá em Boston teriam dificuldade em explicar, mesmo estudando em escolas caras. Após a refeição e um breve descanso, retomaram a caminhada. A floresta começou a mudar sutilmente. A vegetação ficava menos densa, o terreno mais regular. Tainá explicou que estavam se aproximando do território de sua tribo, os Curuaiá, um povo que vivia nas margens de um afluente do rio Xingu. Minha aldeia pequena agora, disse ele com uma sombra de tristeza. Antes, muitas famílias. Agora, poucas. Muitos foram para a cidade, outros morreram de doenças de homem branco. Rebecca sentiu um nó na garganta. Como acadêmica, conhecia bem a história de devastação que o contato com os europeus havia trazido para os povos indígenas. Sinto muito, disse ela sinceramente. Tainá deu de ombros, um gesto surpreendentemente ocidental. É ciclo. Minha avó diz, floresta recua, depois volta mais forte, mesmo com povo. No final da tarde, quando o cansaço já tornava cada passo um esforço tremendo para os Peterson, eles finalmente avistaram fumaça de fogueiras acima das árvores. Tainá apressou o passo animado. Aldeia perto. Vamos. Após mais 20 minutos de caminhada, emergiram em uma clareira ampla às margens de um rio de águas escuras. Várias ocas tradicionais formavam um semicírculo voltado para o curso d'água. Crianças brincavam em um campo aberto, mulheres trabalhavam em teares e homens retornavam da pesca. A chegada do grupo causou alvoroço imediato. Várias pessoas correram em sua direção, falando rapidamente na língua Curuaiá. Tainá respondeu no mesmo idioma, gesticulando para os americanos e para Juan na maca. Uma mulher idosa, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, abriu caminho entre os curiosos. Usava colares elaborados e pinturas faciais que indicavam sua posição de importância. Tainá inclinou-se ligeiramente diante dela. Minha avó, apresentou ele aos Peterson. Yara, ela é pajé. Yara examinou os estrangeiros com olhos perspicazes. Seu olhar demorou-se em Juan, avaliando seu estado. Sem dizer nada, fez um gesto para que o levassem para sua oca.
Thomas, Rebecca, Emma e Kyle foram conduzidos para outra habitação, onde lhes ofereceram água fresca e esteiras para descansar. Estavam exaustos demais para fazer perguntas ou sentir apreensão em meio àquele ambiente estranho. Descansem, disse Tainá antes de sair. Depois falo com vocês. Horas mais tarde, quando as sombras da noite já cobriam a aldeia, Tainá retornou. Seu corpo estava recém-pintado e ele usava adornos cerimoniais. Juan melhor, anunciou. A avó deu remédio forte. Veneno saindo. A notícia trouxe alívio imediato aos Peterson. Rebecca levantou-se ansiosa para ver o paciente com seus próprios olhos de médica amadora. Posso vê-lo? Amanhã, respondeu Tainá. Agora ele dorme. Remédio faz dormir para curar. Ele sentou-se com eles e pela primeira vez explicou como os havia encontrado. Eu caçava longe da aldeia. Vi rastros de onça, seguindo rastros humanos. Soube que era perigo. Segui também. Thomas balançou a cabeça, maravilhado. Se você não tivesse aparecido... Mas apareci, interrompeu Tainá com simplicidade. Era o que devia acontecer. Rebecca olhou para o menino com nova admiração. Você salvou nossas vidas, Tainá. Como podemos agradecer? O menino ficou em silêncio por um momento, como se a pergunta o tivesse pego de surpresa. Não precisa agradecer. Floresta ensina. Todos são parentes. Ajudar é natural. Emma, que havia permanecido quieta desde a chegada à aldeia, finalmente falou. Posso te fazer uma pergunta, Tainá? Algo que não entendo. O menino assentiu. Por que você fala inglês? E como? Tainá sorriu. E pela primeira vez pareceu verdadeiramente uma criança de sua idade. Missionários americanos vieram há 3 anos, construíram escola, ensinaram inglês, português, matemática. Ele fez uma pausa. Também tentaram ensinar sobre Deus deles. Esse parte não aprendi bem. Caio riu, gostando cada vez mais do garoto. E como você se sentiu ontem, enfrentando a onça? Perguntou Thomas. Você pareceu tão calmo, tão no controle. O sorriso de Tainá desapareceu, substituído por uma expressão séria. Não estava calmo dentro, confessou ele tocando o peito. Coração batia forte como tambor. Mas aprendi. Quando medo vem, respire fundo. Lembre que você é parte da floresta, não inimigo dela. Ele olhou para cada um dos Peterson antes de continuar. Onça não é má. Só faminta, protegendo filhotes. Vocês estavam no território dela. Para ela, vocês eram ameaça. Rebecca assentiu, compreendendo perfeitamente a explicação ecológica. Como um ecossistema em equilíbrio. Sim, concordou Tainá. Tudo tem lugar certo. Problema é quando alguém esquece seu lugar. A conversa continuou por algum tempo, com os Peterson fazendo perguntas sobre a vida na aldeia, as tradições Curuaiá, e sobre como Tainá havia aprendido sua impressionante habilidade com os animais. No dia seguinte, Juan estava consciente e visivelmente melhor. O inchaço em sua perna havia diminuído consideravelmente e a febre desaparecera. Ele estava fraco, mas fora de perigo. O que aquela senhora me deu? Perguntou ele a Thomas, referindo-se a Yara. Nunca vi uma recuperação tão rápida de uma picada de armadeira. Thomas apenas balançou a cabeça. Algo que a medicina ocidental provavelmente pagaria milhões para descobrir. Yara, a avó de Tainá, convidou os visitantes para participar de um ritual de agradecimento naquela noite. Explicou, através da tradução do neto, que a recuperação de Juan e o salvamento dos americanos mereciam celebração. À noite, ao redor de uma grande fogueira central, toda a aldeia se reuniu. Tambores começaram a tocar e vozes se ergueram em cantos hipnóticos. Homens e mulheres dançavam em movimentos que imitavam animais da floresta. Em determinado momento, Yara conduziu os Peterson para perto do fogo. Com gestos solenes, pintou símbolos de proteção em suas testas. Para cada um,
Ela escolheu um animal protetor diferente. A águia para Thomas, a tartaruga para Rebecca, o boto para Emma e o macaco para Kyle. Agora vocês têm parte da floresta sempre com vocês, traduziu Tainá, mesmo quando voltarem para sua terra. No dia seguinte, após uma noite de descanso profundo, os Peterson acordaram renovados. Juan estava quase completamente recuperado, embora ainda precisasse de alguns dias para retomar sua força total. Tainá informou que havia enviado 2 homens da aldeia até o posto da FUNAI mais próximo para avisar sobre os turistas perdidos. Em breve, uma equipe de resgate oficial chegaria para levá-los de volta à civilização. Thomas encontrou Tainá sentado à beira do rio, observando o nascer do sol. Sentou-se ao seu lado em silêncio por alguns minutos. "Sabe, Tainá", disse finalmente, "em Boston, eu sou considerado um homem importante. Dirijo uma grande empresa, tenho muito dinheiro, poder." Ele fez uma pausa. "Mas aqui, não sou nada. Não sei caçar, não sei me orientar, não sei nem identificar quais plantas são seguras para comer. Se não fosse por você, um menino de 12 anos, minha família inteira estaria morta." Tainá continuou olhando o rio. "Cada um tem seu conhecimento, seu poder. Você sabe coisas que eu não sei. Mas o seu conhecimento é mais fundamental", insistiu Thomas. "Mais conectado com a vida real." Tainá virou-se para olhá-lo. "Não existe só um tipo de sabedoria. Minha avó diz, conhecimento é como o rio, vem de muitas fontes, vai para muitos lugares." Aquela simples frase atingiu Thomas profundamente. Ele percebeu quanto havia a aprender com esse povo, que muitos em seu círculo social considerariam primitivo ou subdesenvolvido. Ao meio-dia, um helicóptero de resgate sobrevoou a aldeia. Localizou a clareira e pousou a uma distância segura para não danificar as habitações. Era hora de partir. Os Peterson reuniram seus poucos pertences restantes. Thomas ofereceu a Yara uma generosa quantia em dinheiro como agradecimento, mas a anciã recusou com um sorriso. Em vez disso, através de Tainá, ela pediu algo diferente. "Minha avó diz, leve nossa história para seu mundo. Conte como vivemos. Conte que ainda estamos aqui, protegendo a floresta que protege todos vocês." Rebecca prometeu que faria isso. Não apenas contaria a história, mas usaria sua posição na universidade para criar conscientização sobre a importância de preservar as culturas indígenas e seus conhecimentos ancestrais. A despedida mais difícil foi de Tainá. O menino que havia salvado suas vidas em apenas 2 dias se tornara importante para cada membro da família. Emma, que inicialmente havia sido a mais cética, abraçou-o com lágrimas nos olhos. "Vou sentir sua falta, Tainá." Kyle apertou a mão do novo amigo no estilo ocidental, mas depois puxou-o para um abraço desajeitado de adolescente. "Você é o cara mais corajoso que já conheci." Rebecca abraçou-o maternalmente. "Obrigada por tudo que nos ensinou. Nunca esqueceremos." Thomas se ajoelhou para ficar no mesmo nível do menino. Tirou do pulso um relógio caro que usava. "Isso era do meu pai e do pai dele antes. É um símbolo de nossa família. Quero que fique com você." Tainá olhou para o objeto brilhante com curiosidade, mas não o pegou imediatamente. "Não preciso de presente." "Não é só um presente", explicou Thomas. "É uma promessa. Prometo que vou ajudar sua aldeia. Vou usar minha empresa para proteger esta terra e seu conhecimento." Apenas então, Tainá aceitou o relógio, não pelo valor material, mas pelo compromisso que representava. Quando o helicóptero levantou voo, os Peterson observavam a aldeia diminuir até se tornar um pequeno ponto na imensidão verde. Lá embaixo, Tainá acenava, uma pequena figura solitária à beira do rio. Thomas segurou a mão de Rebecca. "Nossa vida nunca mais será a mesma, não é?" Ela assentiu, olhando pela janela para a vastidão da floresta amazônica abaixo deles. "Como poderia ser?
Acabamos de receber a maior lição que poderíamos ter. 6 meses depois, Thomas cumpriu sua promessa. Sua empresa farmacêutica estabeleceu uma parceria com a Universidade de Rebecca para documentar o conhecimento medicinal dos Kuruaya, com royalties justos indo diretamente para a comunidade. O projeto incluía proteção territorial e programas educacionais que respeitavam as tradições locais. Emma, transformada pela experiência, decidiu que estudaria antropologia em vez de direito como havia planejado. Kyle começou um blog que se tornou viral, contando a história do menino da onça e conscientizando jovens sobre questões indígenas e ambientais. Quanto a Tainá, ele continuou seu treinamento com a avó, destinado a se tornar o próximo pajé da aldeia. O relógio de Thomas ficou guardado como um símbolo, não do tempo ocidental, linear e implacável, mas de uma promessa entre dois mundos que precisavam desesperadamente aprender um com o outro. E na floresta, a onça pintada continuava sua existência majestosa, indiferente às pequenas dramas humanos, mas parte essencial do equilíbrio que Tainá havia aprendido a respeitar desde seu nascimento. Algumas histórias se tornam lendas porque contêm verdades profundas que transcendem culturas e tempos. A história de um menino indígena que enfrentou uma onça para salvar estranhos se tornou uma dessas lendas. Um lembrete de que a verdadeira coragem vem não da ausência de medo, mas da sabedoria de entender seu lugar no mundo natural.